Opa! E aí, meu querido? Tudo bem contigo? Tudo na santa paz de Cristo Jesus? Espero que esteja. Se não tiver, eu te convido a buscar a presença de Cristo à luz da palavra dele. Por exemplo, você se sente seguro? Quero fazer duas perguntas para você aqui. Quando que a sua confiança passa a ser arrogância? Você já parou para pensar? Hoje a gente ouve muito com relação a essa questão da autoajuda, a essa questão dos coachings, dizendo assim, olha, você tem que acreditar mais em você, olha, você precisa confiar mais em você. Quando que isso começa a se tornar arrogância, ao invés de ser algo bom na nossa vida? Segunda pergunta, até que ponto a gente deve ser seguro de nós mesmos? A gente tem que prestar atenção nisso. Nós temos que, de fato, ter segurança nas nossas ações. Temos segurança em quem nós somos. Mas até que ponto isso pode se tornar arrogância na nossa vida? Tem um salmo que ele quebra isso no nosso coração, que é o Salmo de número 8. O Salmo de número 8, o salmista diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer os inimigos e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele se lembres, e o filho do homem que o visites? Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Salmo de número 8, como eu disse, responde essas perguntas para nós. Até que ponto a nossa confiança se torna arrogância? E até que ponto a gente pode confiar em nós mesmos? Essa passagem mostra para nós como a gente pode, querido, sermos pessoas mais equilibradas com relação à nossa identidade e à nossa autoestima. E aqui a gente aprende algumas coisas com Davi. Primeira coisa, Davi vê claramente a sua própria fraqueza na natureza humana. Ele sabe que, olha, eu sou fraco, a natureza humana é fraca. A gente tem passado um tempo de pandemia que um vírus que você não vê tem levado tanta gente à morte, tem trazido tanta dor e tristeza. Na época de dengue, da mesma maneira, um mosquitinho que muitas vezes você não percebe, também traz sérios problemas a nós. Amados, Deus ele quer que eu e você entenda as nossas fragilidades e mais perceba que em meio a essas fragilidades, Ele nos criou. E se Ele nos criou, Ele é Deus conosco. E se Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos sustenta e que nos fortalece e nos faz sermos fortes, corajosos, não porque isso parte de nós, mas porque Ele coloca isso em nosso coração. Se chama dependência do Senhor. E ser dependente de Deus não é fraqueza, pelo contrário, é força, porque nós entendemos o quanto somos pequenos e somos carecedores desse Deus. Mas a segunda coisa que Davi fala, Davi vê a posição e o privilégio que Deus deu a nós. Do verso 5 ao verso de número 8, ele mostra isso para nós. Ele mostra que Ele nos criou um pouco menor do que Ele. Ele nos deu atributos, então nós temos atributos que Deus comunicou a nós e outros que Deus não quis que eu e você tivesse. Mas Ele nos criou para que eu e você se deleite nele. Mas não é só isso, Ele nos colocou também aqui nessa terra como gerentes dele nessa terra, como aqueles que vão cuidar dessa terra, que terão domínio sobre essa terra. E assim, a palavra do nosso Deus aqui no Salmo 8 fala isso para mim e para você. Deus nos deu autoridade sobre a criação. E isso é um privilégio. Mas, querido, essa autoridade, ela tem que também estar presente no cuidado com a criação. Como você tem cuidado da criação? Por último, Davi aqui também nos fala que nós devemos ter um equilíbrio
a respeito da glória de Deus. Amados, como é esse equilíbrio? Davi, ele encerra o salmo aqui do mesmo modo que ele começou, não sei se você percebeu. Ele engrandece o Senhor e ele dá crédito pelo bem que procede do Senhor à minha vida e à sua vida. Por isso que ele termina dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meu querido, celebre o nome do Senhor na sua vida. Querido, a glória de Deus. Quando o homem acha que ele pode tudo sem Deus, ele não pode nada. Mas quando o homem entende, compreende que sem Deus ele não pode nada, ele então tem tudo. Vamos orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre este amado e essa amada, para que ele possa ter a confiança no Senhor necessária, para que ele possa lembrar sempre que o Senhor é o Deus presente com ele. Ó Pai, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo agora, para que ele seja encorajado pelo Senhor, a confiar no Senhor e crer que o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. E com a autoridade que foi dada pelo Senhor, para cuidarmos, ó Pai, da tua criação, a gente seja instrumento de graça, aonde pisarmos a ponta do nosso pé. Assim eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe, fique na paz de Cristo e nós nos esbarramos por aí. Até mais.